depois. Homem atira na ex-mulher, mata 5 pessoas da mesma família e tira a própria vida em São Vicente, no litoral de São Paulo. O humorista Diego Faria Pinto, conhecido como Bonitinho, morre durante a operação do BOPE no Rio de Janeiro. Preso no interior de São Paulo, o homem considerado o maior agenciador de transporte para drogas do PCC. O governador de São Paulo se diz chocado com imagens de agressões de jovens por PMs em bailes funk. Nós faremos tudo para que isso não aconteça. Sérgio Moro quer recuperar no Senado trechos excluídos do projeto anticrime aprovado na Câmara. Ministério Público Federal abre investigação contra procurador da Lava Jato citado por doleiro como destinatário de propina. A Lava Jato prende perito judicial suspeito de favorecer empresas de ônibus do Rio de Janeiro em troca de suborno. Franceses protestam em 70 cidades contra a proposta de reforma da Previdência. Houve confronto em Paris. Pela primeira vez na história, os 4 grandes clubes de São Paulo estarão juntos na Libertadores. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. 4 pessoas morreram durante uma operação do BOPE, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, no Morro do Dendê, na zona norte do Rio de Janeiro. Entre os mortos está o comediante conhecido como Diego Bonitinho, que voltava de um show na comunidade. Agora, quem matou? Ninguém sabe. A polícia de São Paulo prendeu no interior do estado um português suspeito de agenciar o transporte de drogas para organizações criminosas. Foram apreendidos 9 aviões e carros de luxo. O homem também era intermediário entre traficantes brasileiros e portugueses. Centro de São Paulo. Dentro da caminhonete, um piloto de avião. O homem atirou na ex-esposa, em seguida matou uma outra mulher com quem teve um relacionamento e 4 integrantes da família dela em São Vicente, no litoral de São Paulo. Logo depois, tirou a própria vida. As marcas de sangue ficaram de prisão. O governador João Dória admitiu hoje que ficou chocado com as imagens da violência policial em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. No último domingo, 9 jovens morreram depois de uma ação da Polícia Militar em um baile funk. Dória disse que vai rever os protocolos de atuação da polícia. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil... Qualquer acontecimento no estado de São Paulo. Uma operação da polícia no Paraná prendeu 9 integrantes de uma quadrilha que aplicava golpes no esquema de pirâmide em 6 estados. Investidores de criptomoedas eram atraídos pela promessa de rendimentos de até 4% ao dia. Os alvos dos policiais, falsificação de documento. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal prenderam hoje o perito judicial Charles Fonseca William em um desdobramento da Operação Lava Jato. Charles foi preso no Empresas de Transportes do Estado do Rio. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A polícia do Rio prendeu o motorista que não prestou socorro. Os líderes do Mercosul participaram hoje da cúpula do bloco em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Durante o encontro foram assinados 8 acordos, entre eles o de cooperação policial nas regiões de fronteira. No trajeto ao Vale dos Vinhedos, Jair... O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que a Câmara dos Deputados poderia ter ido além na aprovação de pontos do pacote anticrime enviado pelo governo. O ministro Moro disse que tentará recuperar os trechos excluídos pelos deputados durante a tramitação do projeto no Senado. Foram 10 meses de negociações para a aprovação do projeto que altera. O projeto de reestruturação de carreira e previdência das Forças Armadas e Polícias Militares, aprovado no Senado, ainda pode sofrer mudanças. Os senadores irão criar uma comissão para estudar possíveis alterações. Em menos de 25 minutos, os senadores aprovaram a reforma. Um dos mais experientes procuradores da Operação Lava Jato, Januário Paludo, será investigado criminalmente. Ele é suspeito de receber propinas de Dario Messer, o doleiro investigado por lavagem de dinheiro de políticos envolvidos em corrupção.
A Procuradoria-Geral da República considera o caso gravíssimo. A Força-Tarefa da Lava Jato informou que Paludo não participou de investigações sobre Dario Messi e que, portanto, não poderia oferecer proteção ao doleiro. O juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos, do Distrito Federal, absolveu os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, no processo conhecido como Quadrilhão do PT. Para o juiz, a denúncia apresentada em 2017 pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot é uma tentativa de criminalizar a atividade política. Uma greve geral em protesto contra o projeto de reforma da Previdência do governo de Emmanuel Macron afetou o transporte, as escolas e os serviços públicos na França. Uma excursão nas montanhas na última terça-feira. Esta é a Semana Estadual de Mobilização contra o Mosquito da Dengue no estado de São Paulo. E a Secretaria de Saúde alerta: há novo risco de epidemia neste verão. A semana termina com chuva sobre a maior parte do país. A combinação de uma frente fria com um corredor de umidade organiza nuvens carregadas desde o norte até o sudeste. Há risco para trovoadas e ventania. Por outro lado, atrás da frente fria vem uma massa de ar seco e o tempo firme volta a predominar desde o estado gaúcho até áreas de Mato Grosso do Sul. Nas áreas nordestinas, o dia será de sol também. Em Porto Alegre, a condição é de céu claro e ensolarado, faz 30 graus. Em Cuiabá, o calor segue intenso e chove forte. A máxima prevista é de 34. No Rio de Janeiro, chuva a qualquer hora do dia e queda de temperatura, máxima de 25. Em São Paulo, a sexta-feira será de céu nublado e chuva a qualquer momento, máxima de 22 graus. O estudo da Universidade de Campinas, do estado de São Paulo, traz esperança no tratamento da infecção generalizada. A sepse é uma doença grave que atinge 1 em cada 3 pacientes internados em UTI. Uma triatleta que teve que aprender. A Advocacia Geral da União está cobrando mais de R$500 bilhão em multas de desmatadores da Amazônia. A área destruída equivale a mais de 26 mil campos de infratores a cometer o mesmo crime. Daqui a pouco. Pela primeira vez na história, Libertadores terá a participação dos 4 grandes clubes paulistas. Voltamos já já. As atividades culturais movimentaram quase 230 bilhões de reais no Brasil no ano passado. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O governo federal lançou o programa Conta Pra Mim, que pretende incentivar a leitura entre as crianças desde bem pequenas. O programa deve começar na segunda metade de 2020 ao custo de 45 milhões de reais. A Justiça do Rio de Janeiro obrigou o Flamengo a pagar pensão mensal de R$10 mil a cada uma das famílias dos 10 jovens atletas mortos no incêndio ocorrido no Ninho do Urubu em fevereiro deste ano. Os 3 feridos também foram beneficiados pela decisão. O Flamengo deverá pagar os valores referentes a todos os meses desde o incêndio. O clube informou que ainda não foi comunicado da decisão. Pela primeira vez na história, os 4 grandes clubes de São Paulo vão disputar a mesma edição da Copa Libertadores. O Cruzeiro vai empatando com o Grêmio, está se complicando de vez na luta contra o rebaixamento, que fez mais uma vítima ontem. Uma rodada com cara de fim de festa. Uma boa noite. Boa noite. Está difícil de pagar as contas em casa ou quer